O Santo Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 20, versículos do 1 ao 16. O amor e a graça de Deus cabe a todos e quer chegar a todos. Não importa o tempo e nem a hora que começamos a servir e a trabalhar no seu reino. Confiantes na sua palavra, vamos aclamar com alegria o Santo Evangelho. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Digno de louvor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram, à 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis aí todo o dia sem fazer nada? E eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez, os primeiros julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário.
Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça, não te contrates comigo por 1 denário. Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Ou não é me permitido a fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Primeiramente, quero deixar aqui meu agradecimento, minhas orações, um abraço fraterno ao Padre Wilson, presidente dessa associação, que mais uma vez confiou a mim estar aqui junto com vocês celebrando esta Eucaristia. Meus irmãos de comunidade missionária Providência Santíssima, minhas irmãs, meus familiares que estão aqui, meu povo lá de Tambaú que está acompanhando pela Web TV, o povo lá do Rio Grande do Sul também que está acompanhando pela Web TV, Deus os abençoe. Amados irmãos e irmãs, nós estamos mais uma vez aqui hoje para celebrarmos esta Eucaristia. E como é importante para nós a palavra de Deus, irmãos. Deus nos dá uma palavra certa para aquilo que é necessidade do nosso coração. Nós estamos vivenciando na igreja um mês chamado vocacional, mês das vocações. E nós sabemos qual é a nossa vocação. E muitas vezes nós confundimos um pouco quando falamos de vocação. Se você perguntar para alguém aí no meio de vocês, se o padre sair com o microfone perguntando para um jovem: você é vocacionado? A primeira resposta que a gente tem é assim: credo, padre, eu quero casar. Se você perguntar para uma jovem: credo, padre, eu quero ser mãe, não quero ser freira. Como se vocação resumisse só na minha vida sacerdotal e na vida das irmãs consagradas que estão aqui. Mas Deus nos faz um chamado, porque vocação significa para nós, irmãos e irmãs, chamado de Deus. Todos nós fomos chamados. Quem foi chamado por Deus? Levanta a mão. Pouca gente, hein? Ficou na dúvida: será que eu fui chamado? Será que eu estou de intruso? Será que eu vim de xereta? Como que é o negócio? Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós somos vocacionados. E como vocacionados nós temos uma vocação comum, que eu como sacerdote tenho, o Padre Wilson tem, o Dom Vicente tem, o meu bispo lá de São João da Boa Vista, Dom Davi também tem, o Papa tem, as irmãs aqui têm, vocês que estão aqui, ministros da Eucaristia, ministros da Palavra de Deus, povo de Deus escolhido, todos nós temos um chamado: sermos santos. Esta é a primeira e mais importante vocação do homem, ser santo. Por que nós estamos falando sobre esta vocação à santidade? Porque se nós não aprendermos, olharmos para a nossa vida e dizermos que nós somos vocacionados à santidade, nós nunca vamos lutar contra o pecado. Nós nunca vamos lutar contra aquilo que nos faz ficar longe da graça de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus hoje. Quando nós não assumimos a nossa vocação, quando nós não assumimos o nosso chamado, está na primeira leitura de hoje. Aquele povo tinha um chamado, um povo a ser uma nação santa. O povo de Israel foi chamado, foi escolhido por Deus, foi feita uma aliança com aquele povo, para que aquele povo fosse uma nação santa, uma nação adoradora, para que eles adorassem a Deus.
com todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Deus não os chamou para que eles pudessem adorar outros deuses. Deus não deu a vocação a eles para que eles fossem adoradores de deuses pagãos, Baal e tantos outros deuses. Deus chamou-os para serem santos. Para serem santos. Deus não nos chama, amados irmãos e irmãs, para também vivermos adorando falsos deuses, para corrermos atrás de ídolos, para corrermos atrás de coisas que nos afastam da nossa verdadeira vocação, que é sermos santos. Mas Deus nos chamou para sermos homens e mulheres adoradores de Deus. Essa é a nossa vocação. E quando nós não vivemos a nossa vocação, irmãos, nos afastamos do projeto inicial. Comandar, ela falou assim: não, como que eu posso agora deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo para comandar esse povo? Não é para mim. E assim foi indo, né, sucessivamente. E assim é na nossa vida. Como que eu vou deixar? Não, isso não é para mim. Como que eu vou renunciar à minha vida? Como que eu vou renunciar à minha história? Como que eu vou renunciar àquilo que o Senhor pediu para que eu renunciasse, para seguir a Deus, para ser abençoado por Deus? Como que eu vou renunciar aos meus afetos? Como que eu vou renunciar aos meus amores? Como que eu vou renunciar aos meus prazeres? Como que eu vou renunciar aos meus bens para ir atrás de um Deus que eu nem sei se Ele existe? Não vou fazer isso não. Na vinha, saiu a primeira hora, saiu a terceira hora, saiu a sexta hora, saiu a nona hora, saiu a 10ª hora e chamou todos para trabalhar. Encontrou até alguns que disseram: por que você não está trabalhando ainda? Nunca ninguém me contratou. Então vem para a vinha do Senhor, vem trabalhar. E aí ele começa a pagar aquilo que ele achou justo, e aquilo que ele acertou com todos. E aqui nós vemos a figura de Deus. Deus chama a cada um de nós. Não importa o momento da nossa vida em que Deus nos chamou, não importa quando Deus passou na nossa vida, mas Ele nos chamou. De repente, irmão, Deus te chamou hoje. Pela primeira vez você veio aqui hoje, e você está ouvindo essa palavra. Tirando a nossa equipe missionária que está aqui, quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão. Deus está chamando vocês aqui hoje, pela primeira vez. Se Deus te trouxe aqui pela primeira vez, é porque Ele quer fazer algo na sua vida. Quem já faz muito tempo que tem vindo aqui, levanta a mão. Ou seja, Deus já passou na vida de vocês há algum tempo atrás. E essas pessoas que vieram aqui pela primeira vez hoje, são menos importantes do que vocês? Deus vai deixar de agir na vida delas hoje porque vocês já estão na fila faz muito tempo? Essa é a palavra de Deus de hoje, irmãos. Deus realiza milagres na vida daqueles que Ele chamou. Não importa a hora, não importa aquilo que você estava fazendo. Do meu comodismo, não tenha medo de se entregar no poder de Deus. Porque muitas vezes o que nós pensamos, como aqueles empregados que foram contratados, nós pensamos que aqueles que já estão trabalhando há muito tempo têm muito mais direito de receber a bênção e a graça de Deus do que aqueles que foram chamados agora. E recebemos todos iguais. E é assim que Deus faz conosco. Eu como sacerdote, as irmãs como consagradas, o irmão como consagrado, os ministros, o ministério de música, o ministério de dança, o ministério de servos, o pessoal que fica aqui como que fala aqui? Na acolhida, o pessoal das câmeras aqui que fica olhando o padre a noite toda aqui, né? Que deixa o padre fininho. Aqui a câmera deixa o padre fininho. A turma chega lá e fala assim: padre, o senhor emagreceu. Eu falei assim: não, é que eles põem o zoom menor. O problema é o zoom da câmera. A câmera é boa, já sai fazendo milagre assim na vida da gente.
Se a gente não emagrece, pelo menos a câmera deixa a gente mais magro. Fala, nossa, pastor, parece que o senhor estava mais magro. Eu falei assim, o pessoal lá é gente boa. Deus chamou todos nós, irmãos, desde os maiores aos menores. Deus vem chamando homens e mulheres para serem deles. E aí, o que acontece? Satanás tenta colocar dentro do nosso coração a divisão. Tenta destruir o projeto de Deus. Como que ele tenta destruir o projeto de Deus? Mas é injusto. Eu trabalhei desde o início do dia. Aquela pessoa que começou a trabalhar agora recebeu o mesmo tanto que eu. Olha aí a obra do inimigo. A injustiça, isso é injusto, porque eu também tenho o direito de receber o mesmo tanto que ele. Mas qual foi o combinado? O patrão vai dizer, filho, peraí, eu não estou entendendo. Qual foi o combinado? 1 denário, não foi 1 denário? Eu combinei com todos 1 denário. Eu não combinei com você 1,5 denário porque você trabalhou a mais. Eu combinei 1 denário. Ou seja, Deus nos diz, a graça será igual para todos aqueles que aceitarem a graça. Não é que um é mais agraciado do que o outro. Não é que Deus ama mais um e ama menos o outro. Não é porque você está com a sua enfermidade. Não é porque você está passando pela sua enfermidade. Você não é amado por Deus. Porque você pode estar pensando, nossa, mas aquela pessoa, meu vizinho, que é tão chato, podia estar enfermo no meu lugar. Nossa, aquela pessoa que eu não suporto, que é insuportável, podia estar com a minha doença e eu podia estar bem. Não, irmão. Nossa, minha sogra podia estar doente. Não esqueça que Jesus curou a sogra de Pedro, tá? Só para lembrar que Jesus curou a sogra de Pedro. Então não adianta você já pedir a enfermidade para a sogra, não, porque Jesus cura a sogra de Pedro. Assuma esta tua enfermidade como graça de Deus para que você entre na cruz do Senhor e para que Ele possa manifestar em você as maravilhas da cura e a sua fé seja transformada, para que a sua fé seja verdadeiramente purificada, porque ter fé quando a gente está bem, irmãos, é muito fácil. Ter fé quando tudo dá certo, quando a gente tem um emprego bom, quando a gente tem uma família maravilhosa, quando a gente tem uma família estruturada, ter fé aí é muito fácil. Agora, quando a nossa vida está uma desordem, quando a nossa vida está passando pelas tribulações, quando nós estamos passando pelas perseguições, quando nada dá certo, aquele dia que você levanta e fala assim, Senhor, meu Deus, eu acho que eu tinha que ter ficado deitado o dia todo. O dia todo. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com coisas que são exteriores, coisas exteriores da nossa vida, e esquecemos de nos preocupar com aquilo que é essencial para nós. É como uma historinha de um homem. Ele foi lá para o Amazonas. E lá no Amazonas tem o que nós temos de estrada aqui, no Amazonas tem de rio, né? Eu ia falar Belém, mas aí já viu, né? Estou com uma paraense aqui, é difícil falar de Belém depois. E aí o homem estava lá no Amazonas. E ele chegou perto daquelas comunidades ribeirinhas, né? Encontrou com o ribeirinho. E disse assim para o ribeirinho, olha, por acaso você pode me transportar de um hemisfério para o outro? O ribeirinho falou assim, fazer o quê? Me transportar de um hemisfério para o outro, porque eu preciso ir lá para o outro hemisfério. O ribeirinho disse assim, olha, eu não estou entendendo. Ele falou assim, já vi que você não é uma pessoa culta. Já vi que você não tem cultura. Falou para o ribeirinho. Ele falou assim, eu acho que deu para perceber. E aí ele disse para o ribeirinho, então tá bom, dá para você ir comigo, atravessar com esta barca? E aí o ribeirinho falou assim, não é barca, é rabeta, fala direito. Dá para você passar com essa rabeta do outro lado do rio, porque eu preciso chegar no outro lado do rio? O ribeirinho disse, dá. Quanto você me cobraria por esta viagem? Ele falou assim, R$3. R$3. Falou, não, então tá bom. E aí começaram a andar pelo rio, né? Estão lá no rio, na metade do rio. O homem disse, eu posso fazer algumas perguntas para você? Ele falou assim, claro que pode. Aí o homem disse,
por acaso você estudou filosofia? O Ribeirinho falou assim: o quê? Estudou filosofia. E o Ribeirinho de novo: filó, eu conheço alguma filó. Não é filó não, rapaz, é filosofia. Ah, Sofia. Eu acho que não sei quem que é essa dona aí não. Falou: filosofia, o estudo, os filósofos, o estudo da sabedoria. Não. Aí o homem disse para o Ribeirinho: perdestes 15% da sua vida. Continuou mais um pouquinho. O homem perguntou: estudastes matemática? Ele falou assim: não, eu sei contar com o dedo mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Ele falou: perdestes mais 15% da sua vida. Aí, continuando, ele disse: estudastes letras? Ele falou assim: rapaz, a única letra que eu sei fazer é com o meu dedão. Assinar com o dedo. Ele falou assim: você perdeu mais 10% da sua vida. E aí nisso, o Ribeirinho se perdeu no rio, bateu numa pedra. Bateu na pedra. Aí o Ribeirinho olhou para aquele homem, aquela aguaceira entrando no barco, na rabeta, entrando água na rabeta, entrando água, e aquele barco afundando, e aquele homem desesperado. O Ribeirinho disse assim: meu senhor, posso te fazer uma pergunta? Ele falou assim: claro que pode. Aprendesses a nadar? O doutor disse assim: não. O Ribeirinho disse a ele: perdesse 100% da sua vida. Perdeste 100% da sua vida. Eu posso ter perdido 40%, mas você perdeu 100%. E saiu nadando e deixou o rico, e o rico morreu. O que significa isso? Que não é aquilo que nós adquirimos como sabedoria, que não é aquilo que nós adquirimos como estudos, como profissão, que nos faz ser mais de Deus, mas é as pequenas coisas que nos faz irmos para o caminho de Deus. Quantas vezes nós pensamos que é tudo aquilo que nós adquirimos aí fora que vai nos fazer ser de Deus, se aquilo que faz ser de Deus está dentro do nosso coração. O que nos faz ser de Deus é olhar para Ele e dizer: Senhor, como eu sou precioso aos teus olhos, como eu sou importante para você, e como o Senhor é importante para mim. É ter esse contato, esse diálogo com o Senhor, um diálogo de amizade, de amor. Por isso, amados irmãos e irmãs, não deixemos que o inimigo nos afaste de Deus. Não deixemos que o inimigo destrua o projeto de salvação que Ele tem para cada um de nós. E nós queremos rezar nesse momento. Põe a mão no teu coração, igreja, e sinta o quanto você é amado pelo Senhor. O Senhor te chamou. O Senhor lhe disse: eu tenho maravilhas para realizar no teu coração, porque você é importante para mim. E eu quero que você reflita no seu coração, amado irmão, amada irmã, por que você tem sofrido? O que você tem buscado que tem te causado tanto sofrimento, tantas angústias? Com o que você tem perdido a sua vida? O que tem feito você perder a tua vida, irmão? O que tem feito você perder a graça de Deus? Se jogue nesse rio que é o Senhor. Se jogue sem medo nesse rio de água viva que é o nosso Senhor. Não perca mais a tua vida com águas poluídas. Se o teu Senhor te dá uma água limpa, para que você possa saciar a tua sede. Você é precioso aos olhos de Deus. A tua vida é valiosa e nada pode tirar o teu valor. Tenha certeza disso, amado irmão. Tenha certeza de quanto Deus te ama, de quanto Deus te quer, quanto Deus precisa de você, para que você possa testemunhar o poder